mais uma semana juntos e, como sempre, trazendo referências da nossa profissão. Hoje, a luta vai se fazer presente durante todo o nosso episódio e vocês precisam assistir até o final porque vai ter muita surpresa. Hoje, trazemos para vocês Arcélio Ramos e Samara Jardim. Já no começo é difícil falar Arcélio Ramos, já te aviso. Vou entrar e vocês vão entender o porquê. Índio e Samara Jardim. Gente, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que algumas dessas pessoas que estão aqui tiveram que vir de longe, mas fizeram todo o esforço para estar com a gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai ser presenteado com uma história muito bacana de ambos. Então, agradeço terem topado, né, estar aqui com a gente e passo a palavra para poder falar com o pessoal. Não, então vamos quebrar o protocolo, vamos cumprimentar igual luta, em pé. Fique à vontade. Fique em pé. Isso aí. Aí sim. Começamos bem. Eu dou a palavra para Samara. Não, é uma honra, eu que agradeço estar aqui com vocês. E sempre falar de educação física é muito bom, né? Principalmente coligado à luta, que a minha vida está entrelaçada os dois. Hoje vocês vão fazer um exercício que é muito bom, que é revisitar. Revisitar o que vocês já viveram, é bacana. Eu também agradeço. Arcélio. Não, esquece Arcélio. Nem meu pai me chama de Arcélio, não sei por que botou, cara. Índio, né? Eu também estou aqui, agradeço demais essa oportunidade de estar relembrando e de estar podendo contar um pouquinho da nossa história, né, do dia a dia, e mostrar o quanto a educação física é importante. Você falou sobre quebrar o protocolo. Acho que hoje eu vou ter que me segurar muito, porque são dois queridos e eu não posso me envolver nesse momento porque é a história de vocês. Antes da gente contar, né, de educação física, de profissão, a gente precisa entender quem era o Arcélio e quem era a Samara lá atrás. Como é que foi a infância de vocês? Vocês permearam pelo esporte ou não? Como é que era essas crianças, Samara e Arcélio? Eu vou dar sempre pra Samara. Depois a gente inverte, vamos. Tá bom. Samara. Então, Samara Jardim é uma criança bem imperativa, né? Desde sempre, desde que nasceu, muito imperativa, muito quieta, né? Aquela tipo de criança que quando chegava numa festa já tinha derrubado o bolo, meu irmão estava dando os boas-vindas. E sua mãe devia estar assim, Samara. É isso. Certeza, Samara. E aí tramitei em balé, jazz e nada deu certo. Até que um dia que meu pai viu o Karate Kid, vou matricular Samara nesse Karatê porque vai dar certo. Caraca, aqui foi o que tinha. Foi aí que eu me encontrei. A minha família nunca foi muito de atividade física. Meu pai é muito ligado na parte de política, minha mãe muito ligada na parte de moda. Nunca foram ligados à atividade física. Mas a minha vida, desde os 6 aninhos, foi dentro do Karatê, onde eu me encontrei na parte disciplinar, na parte, enfim. Foi o Karatê eu quero que me muito fez que vocês falem sobre essa parte. superar. Então, assim, na verdade, foi uma busca por um controle de uma criança imperativa. Imperativa. Aquela criança que ninguém conseguia controlar. Né? Então, o Karatê me direcionou e foi através desse direcionamento na arte marcial que eu cheguei na educação física. Que bacana. E aí? Legal. Já era índio? Não, na verdade, a minha infância... Vou começar a história lá de trás, sim, né? Pra gente entender. Porque o índio, né? Na verdade. Meu pai, com 18 anos, ele pegou adquiriu uma doença na aldeia. E a nossa aldeia é em Pernambuco. Nós somos índios da tribo Funiô. E aí meu pai pegou essa doença na aldeia e veio cuidar aqui no Rio. E tinha um lugar aqui na Ilha do Governador, que ele ficou. Mas ele tinha um primo que morava já aqui em Itaguaí. E ele começou a morar próximo em Itaguaí, conseguiu curar a doença dele. E aí conheceu minha mãe, se casou. Então minha mãe não é índia, só a parte do meu pai todinho. E aí eu nasci com... A sua tribo continua presente? Totalmente presente. E aí o que meu pai faz? Não, meu filho tem que estar presente na nossa cultura. E aí todo ano eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou para a aldeia, que é em Pernambuco, porque nós temos 3 meses de ritual muito grande, setembro, outubro e novembro. Dentro desses 3 meses eu tenho que passar pelo menos 10 dias. E lá nós, toda a parte de cultura nossa, a gente não passa para nenhum homem branco. Ou seja, minha mãe nunca soube o que acontece lá. Minha esposa... Sua mãe mesmo... Entendi. Não pode entrar. Entendi. Minha esposa também não sabe nada, curiosa demais, ela não sabe nada do que acontece. Desculpa te cortar, mas uma dúvida que eu acho que quem está assistindo pode também ter. Isso é uma forma de preservar. Exatamente. De cuidar, Por quê? né? Porque assim, desde a época do meu bisavô, eles deixavam as coisas aqui. Aí, se deixar começar o homem branco participar, ele vai chegar para mim e falar assim... Cara, em vez de ficar aqui, o melhor é botar pra cá. E nós não queremos. Começa embaixo, né? Nós queremos realmente manter a nossa cultura. A gente procura lá não falar o português, nós falamos o IAT,
Então, se eu for te dar uma boa tarde na minha língua, eu vou falar, sou tchacacá e sou, quer dizer boa tarde, irmão. Ou então, se eu for falar com ela, sou tchacacá, tchaileia, que é boa tarde, mulher branca. Então, a gente procura fazer a nossa própria língua, não fugir da cultura. E aí... Manter vivo, né? Vivo mesmo. E eu era igual Samara. Irmão, não parava quieto. Tudo de besteira era eu. Tá. Não precisa falar tudo não, mas vai continuar. Deu errado lá? Era a Célia. Mas aí a educação física, aí eu comecei sempre indo e voltando, né? Mas eu estudava aqui no Rio de Janeiro, aqui na Vila da Penha. E aí minha vida de educação física começou na quinta série, no Colégio Instituto Agras, o professor Wagner, ele fazia uma seleção para atletismo, para o intercolegial, e eu comecei no atletismo. Atletismo? No atletismo. Corria revezamento 4x100. Você que é atleta do Índio nem sabia disso, né? Se ele te mandar correr, ele tem fundamento para isso. Comecei no revezamento 4x100, e aí logo depois a escola do Agras apresentou o judô, né, com o professor Douglas da Mota Pereira. E aí foi a escolinha dentro do Agras, eu comecei a fazer o judô. E aí ele viu que eu fui gostando. E aí depois virei atleta de... Mas isso você fazia na própria aula de educação física ou era uma atividade extra? Era uma atividade. E você tinha educação física na escola? Tinha. Além do atletismo, do judô, tinha as aulas de educação física E eu fiquei apaixonado. Na quinta série veio com meu pai. O que meu pai acontece? Ele veio morar aqui no Rio, né? Meu avô sempre botou meu pai para estudar lá na aldeia. E aí meu pai, ele trabalhou no colégio Andrews, lá em Botafogo, durante mais de 30 anos da vida dele. Ele se aposentou no colégio. E só que ele trabalhava na parte de departamento pessoal. Uhum. E eu cheguei com meu pai e falei assim, cara, já sei, vou ser professor de educação física. Isso na quinta série? Vou fazer educação física. Ele, tu vai soprar apito. Era a visão que ele tinha. Sim, Era o que chegava lá dentro do departamento pessoal, o apito. Ele, tu vai soprar apito? Eu falei, vou soprar apito, tu vai ver só. Caramba. Aí eu me formei no primeiro grau. Calma que... É infância ainda. Eu quero, porque a gente está entrando aqui nessa história que eu quero entender tudo isso que está acontecendo. Aí depois eu fui pro judô. No judô eu quero só perguntar a Samara que eu não perguntei, a parte da escola. Como é que foi a tua vivência de educação física escolar? Foi maravilhosa, porque como eu comecei o esporte muito cedo, então a educação física já me acompanhou. Era tipo um complemento, né? Era um complemento. Então, quando eu cheguei no colegial, primeiro aninho, segundo, terceiro, eu já estava inserida no karatê. Eu já estava competindo, já estava fazendo exame de faixa. Então, a atividade física sempre teve na minha vida, desde da minha infância, adolescência, adulto. Olha, eu quero fazer a pergunta para os dois. E a gente vai lá e volta, tá? Porque já no início dá para entender que teve influência na vida de vocês esse momento lá atrás. Como é que vocês percebem a vivência, e aí eu não estou falando da luta ainda não, tá? A vivência da educação física escolar ou esporte no momento da primeira infância. Como é que vocês veem isso hoje? Pode falar. Então, eu detectei mesmo assim no terceiro ano, eu vi a importância da atividade física para o meu desenvolvimento, não só no esporte, como pessoal. Né? Porque quando você está envolvido na atividade física, né, na educação física, você consegue ser o líder, você consegue ser a pessoa que vai sempre tomar a primeira decisão, e aquilo ali estava muito em mim. Né? Porque tu já identificava esse teu perfil de líder já nesses momentos? E aí eu comecei a perceber que o que me fazia a ser líder naquele momento de infância não era só o esporte, era a atividade física. Vamos jogar não sei o que, vamos fazer... Eu que puxava a turma toda para esse lado. Eu acho muito legal quando a gente começa a perceber sinais, né? Tanto que do primeiro ano, né, do fundamental até a faculdade, eu sempre fui como é que fala? Líder da turma, né, que decidia. Isso aí é pode correr, né? E tudo que me colocava era no basquete, eu me dava bem, era no futebol, eu me dava bem. Então, assim, já estava ligada, eu começava... Não posso falar da adolescência, né? Que nós estamos na infância. Não, pode tudo. Tive um conflito no meio da adolescência, porque como eu sou muito comunicativa, adoro conversar, gosto muito de ler, falei, não, meu negócio é direito, vou fazer direito. E aí fiquei com aquele conflito na adolescência. Olha, não te vejo como advogada de jeito nenhum. Quando eu fui prestar o vestibular, eu botei primeira opção educação física, mas segunda direito. Corremos o risco, hein? Corremos o risco. Como é que você vê a parte do esporte para criança? Então, para mim foi sensacional, porque depois que eu entrei no judô, eu acho que eu estava na 6ª série, né, escolar. E aí meu pai começou a agradecer a Deus porque eu comecei a
acalmar. Deu jeito. Não, a disciplina, sim. entendeu? Pra mim foi o principal, porque eu era muito atentado. Minha mãe sofreu muito comigo, minha mãe e meu pai. Então, desde quando eu comecei, na verdade, na época do atletismo, eu já falei assim, cara, eu tenho que mudar, eu já não posso mais ser aquele moleque de rua, porque eu agora sou um atleta, né? Sim, Pensava dessa forma, aí depois veio o judô, aí eu falei assim, cara, me apaixonei. Porque foi o que a Samara falou. Independente da atividade física em si, o esporte te traz as regras, te traz a disciplina, vai te construindo como indivíduo, né? E até hoje eu acho que a educação física, né, é a profissão que trabalha em todos os âmbitos, é saúde, é social, enfim, nós tramitamos todas as áreas. Então, exatamente. Eu acho que a escola foi um pontapé inicial para a minha vida, para eu me tornar assim, essa pessoa apaixonada pela profissão. Tá, e aí agora, vamos, como é que isso vai se desenvolvendo a história de vocês nesse período aí escolar, já adolescente? Vocês continuaram competindo, foram competir? Samara, se não me engano, ganhou 1 ou 2 medalhas. Como é que foi esse período aí antes de faculdade? Antes de surgir, como é que foi? Fala aí. Como dela é muito extensa, Agora eu vou pegar a frente. Agora eu vou pegar essa frente. E aí eu no judô escolar, na época o Douglas falou assim, cara, você acho que tem um jeitinho professor do judô. Por que você não tenta academia? E aí eu comecei, virei uma época atleta do Olaria. Legal. Depois do Olaria eu fui chamado para Gama Filho, onde que eu era treinado lá pelo sensei Alfredo Dornelles. Um grande abraço pelo sensei, de coração. Só que aí chegou aí o meu 2º grau. Eu falei assim, não, eu quero educação física. Tanto é que eu fiz... Desde a 5ª série, né? Desde a 5ª série. Aí o meu 2º grau eu fiz técnico de educação física lá no Itu, em Bento Ribeiro. Que na época eu acho que só tinha o Itu e a Castelo Branco, que era o Paulo de Sônia. Aí eu falei, não, eu quero educação física. Aí terminei o 2º grau, né, no Itu. E ainda esperei uns 2 anos para entrar na faculdade, porque eu ainda era atleta do judô. Você foi competindo até o final da não, parte aí quando chegou em 97 para 98 eu parei o judô. Falei, não, cara, eu vou para a faculdade. Até tinha Gama Filho, mas acho que a Gama Filho na época só tinha em Jacarepaguá, era muito longe. Aí eu vim para Campo Grande. Que era pertinho pra caramba, né? Você era de Vila da Penha, né? Eu já estava morando em Irajá nessa época. Bem perto mesmo. Então, depois você vê no mapa como é que é bem perto. Então você passou a tua parte de escolar competindo, né? Aí chegou um momento que você já tinha decidido na 5ª série, mas chegou um momento que você optou por pausar a tua vida de atleta para cursar. Uma coisa que eu não te perguntei, como é que tua mãe e teu pai receberam a educação física além do apito? Mas quando assim, como é que foi? Não, assim, meu pai até brincou, né, na verdade, mas ele sempre me apoiou. É isso que você quer? Vai te trazer felicidade? Legal. Então vamos lá. Ali eu vou te apoiar. Legal. Mas aí ele me chamou para conversar e falou, ó, tenta ser não só um professor de educação física. Tenta mais, porque você gosta. Você vai se dar bem, então vai com tudo. E, cara, assim, eu sou apaixonado pela educação física. Acordo todos os dias, dando graças a Deus que eu vou levantar para trabalhar na educação física. Isso dá para perceber, quem está tendo o privilégio de assistir a gente pelo canal do YouTube do CREF1, isso dá para perceber no seu olhar. E aí? Aí eu passo para outra apaixonada. Então, a educação física, como eu falei, né, desde a infância, quando cheguei na parte mesmo para pré-determinar, né, antes da faculdade, eu já era assim, uma referência no karatê, porque já competia aos 15 anos, eu estava na seleção brasileira. A Federação Estadual de Karatê foi a primeira federação do estado a fechar com o CREF1 uma parceria, né, de convênio. Foi quando eu comecei a me envolver com a profissão e mesmo... Como atleta ainda, né? Atleta, mesmo como atleta, eu comecei a focar, né, devido à federação já ter levantado a bandeira, aquela coisa toda, eu comecei a focar na educação física. Eu falei, gente... Desculpa te cortar porque eu não te perguntei. Isso já estava na sua cabeça ser profissão de educação física ou não? Você só estava como atleta? Não, já estava na minha cabeça. Já estava. Por quê? Aos 15 anos, né, quando o presidente da federação da época, Fernando Gomes, foi em Macaé fazer uma seletiva para atletas do interior, e eu ganhei essa seletiva, era faixa verde, 15 anos. Eu vim para o Rio de Janeiro, participei da seletiva estadual, fui para a seleção brasileira com 15 anos, onde Macaé não era nem conhecido no mapa. Né? Para quem está assistindo você de Macaé. Eu sou de Macaé, né? Norte Fluminense, né? Uns chamam de região do Vale, mas não. Então, sou de Macaé, onde nessa época Macaé era
na cidadezinha Tava do fora interior, do polo da e de capital, repente né? uma atleta chegar na seleção brasileira. Então, assim, e ali na seleção brasileira, que sempre era em São Paulo, né, no Ibirapuera, eu comecei a ver a pista de corrida, comecei a ver a preparação física, comecei a ver que o karatê não era só. Explosão, né, cara? Não era só socar, chutar. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Muito legal. E comecei. Então, o tempo que eu estava treinando com a seleção era karatê. Quando saía do karatê, eu ia pra pista de atletismo, conversar com as atletas. Já estava vivenciando outras modalidades. 15, 16 anos eu já estava ali no auge, assim, com atleta de. Eu não, no auge do núcleo da educação física, com atletas de alto rendimento. Então, assim, a gente poderia dizer que com 15 você virou a chave. Nessa tua viagem. Eu tinha virado a chave. E tinha muito apoio dos meus pais, né? Apesar de eu sempre falar, eu quero fazer direito, eles sempre falavam, Samara, você tem tudo a ver com educação física. E eles estavam, que legal isso, né, cara? Você já está na reta do esporte, já é um atleta aqui no município, já renomado, enfim. Continua, porque senão você vai pagar toda a sua vida para trás. Continue. E aí, minha outra parte da família, a educação física não vai ser dinheiro. Educação física é chutar bola, como sempre. Nem a parte de bola passou pela sua vida. Aquelas visões retrógradas das pessoas que não entendem qual a importância da educação física. Porque faz parte quebrar, né, esse pensamento retrógrado. Foi através da educação física que eu sou o que eu sou hoje, superei a morte da minha mãe, do meu pai, enfim, criei meu irmão, enfim, são vários. Você tinha quantos anos quando se perdeu? Meu pai e minha mãe, meu pai faleceu em 97, minha mãe em 2001. Caramba, perto pra caramba, né? Meu pai faleceu de câncer, minha mãe também. Fiquei com um irmão novo, minha irmã fazia fisioterapia na Gama Filho, e nessa época eu já tinha bolsa praticamente na Gama Filho, faculdade da cidade, Estácio e Universo. E aí eu morava em Macaé, não podia vir estudar porque tinha que ficar com meu irmão. Então, assim, as pessoas veem hoje a gente, né, assim, envolvido com a educação física, acham que é muito fácil, não é? É toda uma história, toda uma construção, é toda uma construção. Na verdade, todo mundo tem uma folha em branco, né? Você tem que escrever da melhor forma possível. Da forma que se consegue. E eu canalizei todo esse momento ruim que eu passei da perda muito recente dos meus pais no esporte e na educação física. Então, sempre procurei estar no meio, estar sempre, né? Enquanto ia chegar uma avaliação física. Como fazer uma avaliação física naquilo que eu estava fazendo há 1, 2 anos. Sempre pensando lá na frente, para justamente ser um diferencial no meu município. Então, e aí, então, em ambos não houve dúvida. Né? Quinta série, 15 anos, aí parecido, né? Ser um pouco mais novo, era educação física, certeza. Certeza. Na veia, né? Eu costumo dizer que, por vezes, a gente vê a educação física no olhar. Por isso que eu brinquei com você do olhar, porque a gente vê que o olho brilha, né? Sim. Quando a gente vê que a gente acertou na escolha lá atrás, né? Nossa. E minha mãe falava pra mim, Samara, sempre que você estava no evento, você juntava as crianças e ensinava o karatê, mas na verdade não era karatê. Já era atividade física, já era movimento, em si, já era tirando aquelas pessoas da inércia, aquela coisa de contagiar, porque a educação física é isso, é muito toque. É uma profissão muito de toque, né? De toque, de vínculo, de vínculo, de tudo. De tudo. Beleza, então decidimos que vai ser educação física. Como é que foi esse processo de entrada, de início? Como é que foi na vida de vocês? Eu, depois que me formei no segundo grau, eu trabalhava lá, eu fiz. Meu pai falou assim: e aí, faculdade? Eu era atleta, né? Mas aí daqui a pouco eu enjoei. E eu falei: não, quero trabalhar, quero ter um dinheiro para poder chegar no final de semana e sair, né? Namorar. Meu pai quer, se vira aí, dá teu jeito. E aí eu trabalhava de office boy. Comecei a trabalhar de office boy numa empresa lá no Jacaré, na favela do Jacaré. E aí eu comecei a ralar muito, falei: ih, rapaz, isso aqui isso não é pra mim, não. Esse dinheiro tá suado. Aí eu chamei meu pai e minha mãe pra conversar, eu falei: eu quero fazer faculdade de educação física. E aí, acho que eu passando na rua, eu vi assim, educação física, Moacir Baixo, Campo Grande, eu morava em Irajá, trabalhava no Jacaré. Falei com um amigo meu. Tu devia estar serviço de motoboy, porque eu não tá em Irajá. Aí eu falei assim: cara, eu acho que vou fazer isso mesmo. Aí eu fui na faculdade. Cara, queria até mandar um abraço pra minha galera que se formou em 2003, que é uma família que a gente se encontra até hoje. É mesmo? De vez em quando a gente churrasco, então assim, aquele vínculo, porque a galera... Deve ter história nesses encontros, né? Não, porque a galera que, assim, até hoje vive educação física, se deu bem com a educação física, então assim... Bacana. E eu cheguei, Sofia, porque eu saí do Jacaré de trem, pegava o trem na estação... Porque você não ficava com a moto? Não tinha moto não, agora o Ciboy de andando. Esquece. Por isso que tava suado. Aí eu pegava o trem na estação São Francisco Xavier pra vir pra Campo Grande. Para depois voltar pra Irajá. Aí depois voltar pra Irajá. Era a relação. E na minha época eu fiz a faculdade, eu e um grande amigo meu, foi meu melhor amigo assim, de vida que
faleceu em 2019, que era o Danter. Muitas histórias de vir e voltar, só que ele saiu da educação física, ele foi pra polícia e um dia antes de ele se formar, ele faleceu. Caramba! Antes de se formar na polícia? Um dia antes. Caramba! A formatura seria na sexta, ele faleceu na quinta, infelizmente um caminhão de mamão caiu em cima do carro dele. Caraca, Índia. Foi a pior, assim, acho que foi um dos piores dias da minha vida. Eu tenho foi esse certeza dia, disso. porque era o meu melhor amigo, assim, E no momento que vocês deviam estar vivendo a formação dele, né? Não, pô. Só pensava nisso, né? Padrinho do meu filho, padrinho do filho dele. Então, assim, a faculdade pra mim foi sensacional. Foi assim, aí eu tive mais certeza ainda. Eu falei assim, cara, por que eu não vim antes? Né? E foi muito bom mesmo. Não tem, se eu pudesse voltar... Faria tudo igual, né? Tudo igual. E aí, como é que foi esse período? Depois vamos dar uma respirada, que é pesada. Então, eu também, na época que eu ingressei na faculdade, era atleta, estava no ápice da minha carreira, atleta do profissional do Vasco da Gama, seleção brasileira. E tudo quanto é apresentação que eu ia estudando, bom que na época todo mundo praticamente, assim, o feminino da seleção brasileira, todos faziam faculdade também, então um incentivava o outro, não era só eu que estava naquela dificuldade de ser atleta e estudar. Porque ali o desistir era fácil, né? Era fácil. Porque pancada de treino, vai, estudo, imagina. Sim, era complicado, eu com problema. E você treinava onde? São Paulo. A seleção brasileira era sempre São Paulo, do Ibirapuera. Então vamos para a África do Sul, disputar uma mundial, que eu medalhei. Ficamos quase um mês e meio em São Paulo. Prova da Cinese. Só que... Então, assim, a faculdade sabia da importância que eu era atleta. Teve esse envolvimento com a faculdade, legal. Teve muito respeito da faculdade, mas aquilo não podia deixar cair. Exato. Era o que tinha um limite, né? Samara, você vai ter asfaltos, mas nós vamos abonar porque sabemos da importância da sua ida, representar o Brasil, mas você tem que dar conta das provas. Ou seja, você tinha que se esforçar o dobro, na verdade. Porque eu fazia a prova sozinha. Sem aula. Sozinha, tudo sozinha, mas é o preço, sabe? É o preço, então... Cara, e aí eu vou te perguntar uma coisa, porque eu tento refletir quem tá assistindo. Em nenhum momento passou pela sua cabeça desistir de um ou outro. Não, porque o sonho dos meus pais era muito forte, que eu me formasse em educação física. Tanto meu pai quanto meu irmão. Eu perdi os 2 antes de me formar, antes de ser faixa preta. Então, você tinha esse compromisso com você e com a tua história, né? Meu pai com a minha mãe, entendeu? Sabe? Meu pai, quando você vai terminar essa educação física, ele já sabia que tinha o câncer, escondeu da família. Caramba. Quando nós descobrimos, já tinha dado metástase. Eu estava no Peru disputando o campeonato internacional e tive que vir às pressas, porque meu pai já tinha falecido. Estavam me enganando para poder chegar no Brasil e ir no enterro. E com a minha mãe foi a mesma coisa. Estava disputando o campeonato, estava na Venezuela, e recebi a ligação de que ela estava... Nas 2 vezes na competição. 2 vezes em competição. E eu tomei um trauma, quis dar uma parada no esporte, porque eu falei, gente... Sim, a próxima viagem tem um tempo, né? Minha vida toda pro karatê, para disputar pelo Brasil, pelo estado, e eu perdi as pessoas que eu mais amo. Então, não quero isso pra minha vida, vou focar na minha faculdade. Aí foquei na minha faculdade, mas não aguentei ficar muito longe do karatê, devido ao meu pai também querer muito que eu fosse faixa preta. Eu falei, não devo isso a ele, e voltei e nunca mais parei. E aí, me formei. Toda a faculdade você foi atleta ou chegou a parar? Toda faculdade eu fiz como atleta. Nunca paguei faculdade, nunca paguei pós-graduação, podia ter feito mestrado, doutorado, tudo como atleta. Que fantástico. Eu pude aproveitar como atleta da faculdade, eu aproveitei. Você pôde estudar tudo que o esporte pôde te ofertar, né? Tinha jogos universitários, tinha jogos universitários internacionais, então acabava que uma coisa puxava a outra. E aí eu me formei, graças a Deus, tenho certeza que cumpri a missão com os dois, que era a vontade dos dois, educação física e faixa preta, e continuo. Isso é muito legal. Ó, vou quebrar o protocolo. Você não cumpriu sua promessa no dia que você se formou, não. Você cumpre todos os dias. Fique tranquilo quanto a isso. Bom, e aí? Vem a parte, né, de formação, faculdade. Como é que é esse primeiro momento de mercado, né? Porque depois que... Eu já ouvi uma vez que, não sei se vocês já ouviram isso, quando você se forma, você é só um desempregado, porque você não é estudante, você é um novo desempregado. Como é que foi esse primeiro momento de vocês? Fala você para a Samara se recuperar. Exatamente. O meu foi assim, na minha rua, né, morava em Irajá, aí fazia educação física, o Danter e o Darlan Santos. Aí o Darlan fazia faculdade na FRJ, e aí ele começou a fazer um estágio antes na academia ali em Brasil, na Race. E aí ele me arranjou um estágio nessa academia. Pelo menos essa perto. Eu falei, musculação, porque na verdade eu tinha parado o judô. E não... Você já tinha parado por opção da faculdade, né? Isso, parei em 2000, parei em 98, né? Aí eu falei, vou pra faculdade.
Aí consegui esse estágio com o Darlan me indicou. Eu falei, cara, cada dia eu me descubro uma coisa maravilhosa, que é a musculação. E daí eu fiz um outro estágio numa academia chamada pertinho, cara, Body Factor, né, bem pertinho mesmo. Ao lado da antiga universidade. Ao lado da antiga universidade. Aí, quando eu me formei, eu virei professora da Body Factor. E fiquei lá, acho que uns mais de 15 anos. Caramba! Na verdade, foi aí depois, quando inaugurou a academia, eu só saí dali, quando inaugurou a física, eu não vi o Brasil. Aí eu fui pra lá e... Eu acho legal essa tua fala, Samara vai entender isso também, que a gente... Por vezes, né, a nossa trajetória ela te motiva e é um gatilho para você ir para a educação física, mas quando a gente entra, a gente está limitado àquilo ali, né? É luta, no caso de vocês, é luta. E a educação física ela tem um poder de... Glorificado, sempre precisa. Que é acontecer com você, né? Talvez você nunca se pensasse como professor de musculação lá, como atleta. Na verdade, meu pai, como trabalhava no Colégio Andres, eu cheguei a fazer um estágio também escolar no Colégio Andres. E eu sempre achei que eu ia ser professor escolar. Ah, você não entrou para trabalhar com luta? Não, musculação. A luta tinha parado na minha vida. Não, mas você, quando fez sua graduação, você pensava em continuar trabalhando só com luta, não? Não. É mesmo? Porque eu gostava mesmo de educação física, eu era tarado. Tu gostava de tudo, né? De tudo. A luta era teu atleta, mas você gostava... Mas aí eu parei e falei assim, acho que a minha história acabou aqui. Em 98. Entendi. Só que o Darlan, ele, assim, mesmo depois de formado, ele fala assim, cara, tu é maluco? Tu é faixa marrom? Tu não pode parar com isso. Aí é a explicação que você ia dar, né? Você teve um gap aí de distanciamento. Mas muito grande, porque na verdade, eu conheci minha esposa em 2000, eu já conhecia, mas nós começamos a ficar juntos em 2005. Em 2009 nasceu o meu filho, Ian, né? Com 3 aninhos ele vai na escola e participa, começa a fazer judô com 3 aninhos e tem uma apresentaçãozinha na competição. Aí eu vou lá assistir, né? Judô, eu gosto. Daqui a pouco o moleque... Olha o gatilho. Aí minha esposa Viviane viu que tinha, assim... E eu acho que ele não tem jeito. Ele botou ele numa academia na Zanco, de Cordovil. E aí ele começou a fazer aula lá com o professor, com o Firmino, um grande amigo nosso, né? Da Jeff Team. Eu também sou Jeff Team, hoje em Botafogo. E aí eu fui lá assistir a aula dele. Cara, eu lembro de você no judô. Caraca! Eu lembro de você, na época do Olaria. Só tinha cabelo, no cara. Muita coisa. Na verdade, assim, eu sou índio careca, né? Porque eu casei com mulher branca. Se tivesse casado com índia, eu tava cheio de cabelo ainda. Porque mulher branca dá muito trabalho, cara. Não é brincadeira, não. É sério. Né, Viviane? Pô, então Aí você resolve em casa com ela. E aí, ele me reconheceu e falou, cara, e aí? Eu falei, pô, parei na Marrom, em 98. Isso já era... 2013, eu acho. Caramba! 2014. 15 anos, 16 anos. Aí ele falou, pô, vem aqui treinar então, pelo menos com a gente. Aí eu voltei pra treinar no judô. Quando chegou em 2016, eu falei assim, cara, eu vi que o Darlan tá certo, eu vou voltar. Voltei. Em 2018 eu fiz o processo da faixa preta do judô, que no judô eu começo em janeiro e termino em dezembro, o exame da faixa preta. É o ano todo. Sério? É o ano todo. 10 módulos. São vários módulos que você tem que fazer. No final do ano você faz uma grande prova, né? E nesse ano você, assim, a federação, das etapas da tua, você tem que trabalhar nas competições, como faixa marrom, você trabalha lá dando apoio, com uma parte de estágio, e você tem que trabalhar pelo menos em 3 competições. Só que eu fui estando sempre muito acelerado, que o cara falava assim, um grande amigo meu da federação, o Diogo, falava assim, pô, tô precisando pro campeonato tal. Eu trabalhei mais de 8 campeonatos de Caramba! Você se dedicou, quis voltar e voltou. E aí quando foi no final do ano que eu peguei a faixa preta, o Cláudio, que é o coordenador da federação, né? Chegou assim, vem cá, vamos ali fazer uma prova. Gostei de você. E aí hoje eu trabalho pela Federação de Judô nos campeonatos. A gente pode dizer que o teu filho te trouxe de volta, né? Exatamente. Pelo meu filho eu voltei pro judô. Porque foi o gatilho que... foi assim... Fico imaginando a cabecinha dele, quando o moleque virou... Caramba! Mas assim... Deve ter batido, né? Porque um tempo sem estar presente. Na verdade eu não pensei nem, tipo... Eu falei assim, cara... Eu acho que aqui eu vou conseguir estar próximo do meu filho em todas as idades. É verdade. Porque daqui a pouco vai chegar a fase adolescente, do Ian adolescente,
que é aquela fase normal que a criança se afasta do pai. E quem luta, basta só um gatilho. Eu falei assim, se eu voltar, eu vou estar perto dele o tempo todo. Sem aquela vergonha, não, meu pai tá junto de mim. Vai ser uma construção, né? É o contrário. Teu pai tá aqui. Agora mesmo, me inscrevi, agora nós estamos no último dia de julho agora nós estamos viajando com a equipe do Botafogo para a Copa Minas. Então eu estou responsável para levar uma equipe, então eu vou estar perto dele. Daí... Você vivencia, né? É uma construção. Não, o melhor de tudo é dentro do dojo, é sensei, não é pai. Legal. Isso a cultura da luta traz muito, né? Essa questão tanto do respeito como da hierarquia, né? Sim. Tanto o judô quanto o karatê. Até porque o Jigoro Kano, que é o mestre do judô, convidou o meu mestre, que é o Kishin Funakoshi, para o Japão, na ilha de Okinawa, aí sim surgiu o karatê. Na verdade, o karatê foi difundido do judô. E o judô do jiu-jitsu. Isso é muito legal. Essa cultura, essa história, essa cultura é muito rica, né? Então, assim, tem arte. Eu sempre falo, né, quando os pais têm dúvida qual arte marcial eu coloco meu filho. Aquele mais gostado. A primeira coisa que você tem que identificar é a seriedade do professor que está à frente. Realmente ele é um faixa preta? Primeira coisa, ver se ele é um faixa preta realmente, porque hoje em dia virou moda colocar uma faixa e dizer que é graduado. Então isso é muito perigoso, porque é uma formação de caráter. Eu venho muito da linha do karatê para dar aula, mas assim, sou muito ligada à competição. Hoje atualmente sou técnica do Flamengo e estamos liderando aí o ranking do estado do Rio de Janeiro, na Academia de Macaé. Mas eu sempre falo para os pais que medalha a gente guarda na gaveta. A construção. Vai a construção, o caráter do adolescente. Então, assim, eu não ligo, foi campeão estadual hoje. Hoje, acabou, chega, amanhã é outro dia, você não é mais campeão estadual. Então a importância é a formação do caráter. Se tem um faixa preta à frente que não tem essa base, não tem essa formação, o que nós vamos construir? É verdade. E até eu quero que você fale, eu estou querendo pós-faculdade, mas eu não quero perder esse gancho, até porque o que você diz, você viveu isso. Né? Então quando você é campeão, no próximo ano, tu vai ter que fazer o triplo, porque a galera quer te derrubar, né? Nossa. E aí o título passa e a construção ela fica. E aí conta agora essa parte de como é que foi pós-faculdade, esse primeiro momento aí com o mercado de trabalho. Ainda atleta, continuava atleta? Atleta, seleção, a todo vapor. Já começava a pensar, né, que eu, nesse momento da minha vida, faculdade, praticamente me formando, eu já tinha um contrato num clube onde eu recebi um salário razoável. Falei, gente, eu vou começar a comprar minha academia. E aí comecei, todo mês eu recebia e comprava. Liguei para a fábrica, como eu viajava muito, falei, não tem condição de comprar tudo, mas todo mês eu vou comprar 5, 6 aparelhos e quando juntar tudo que eu quero, vocês mandam o caminhão entregado. Não, 100%. Sabe? E assim eu fiz. Quando fui ver, já tinha comprado as 3 academias. Caramba, que legal. E aí inaugurei, né, e me formei, né, comecei a administrar, porque eu só dava aula de karatê. Eu acho legal que assim, vou me formar, pô, vai ficar mais leve. Não, agora tem 3 academias para administrar. Não, eu na faculdade, no segundo, terceiro período, eu já pensava em abrir academia. Que legal. Eu já botava na minha cabeça que eu não queria ser funcionária. Legal. Eu falei, não, eu quero ser a proprietária, eu quero gerir o meu negócio. Porque eu já entrava nas academias como professora de karatê e não gostava da dinâmica, não gostava do que eu via. E eu não queria aquilo. Você queria algo novo que você pudesse. Algo diferente, porque eu sempre estava nos estados muito avançados na nossa área. Né? Educação física em São Paulo, Minas. Você vivenciou, né? Isso. Espírito Santo, enfim, era uma explosão. E eu já tinha aquilo na minha cabeça. E eu, na época, tinha um dojo, que era só de arte marcial, karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira. E aí foi quando eu inaugurei as academias, formei, depois de praticamente 2, 3 meses de formada, já tinha as academias. E aí passei não só a administrar, como também a exercer. E aí ficava de 6 da manhã a 10 da noite, dando aula de tudo. Mas aí parou com a vida de atleta? Não, continuava com a vida. Mas quantas horas tinha teu dia? Dava aula de spinning. Porque aí eu comecei a competir de madrugada e dormia uma vez por semana. Aí quando eu tinha que me apresentar à seleção brasileira, eu colocava um profissional no meu lugar e ia numa boa. E essa tua trajetória como atleta de alto rendimento foi até quando? Foi até no máximo 2009. Foi o último Open de Paris que eu participei. Meu filho nasceu em 2011, né? Foi coisa de 2009. Foi a minha última competição, o Open de Paris. E assim, é uma memória muito legal, porque quando eu entrei no mercado de trabalho, como eu já estava muito em evidência no karatê, ajudou muito na parte da educação física, porque aí quando eu coloquei a Academia Samara Jardim, se tornou um banco, atleta. Tinha uma referência muito positiva, né? Brincava, porque como eu falei, a educação física sempre esteve presente na minha vida.
E aí abria musculação, dava aula de spinning, dava aula de ginástica, dava aula de taibô, que na época nem existia taibô, mas como eu era atleta faixa preta de karatê, eu botava os movimentos com a ginástica. Que legal. Então, assim, era bem legal. Então, e como você falou, como é que você tinha tempo? Até hoje é assim, você quando faz o que ama, você não sente cansaço. É um prazer. Então, dá aquelas 2 respiradas, né? E vamos que vamos. Da academia hoje eu não exerço mais a parte de, né, só cuido mesmo de alguns alunos, porque calhou, o prefeito de Macaé hoje, o Elbert, ele era meu aluno quando era carteiro. Hoje ele é prefeito do município e buscou a professora de quando ele era carteiro. Então ele me fez a voltar a atuar na profissão. Então hoje ele corre 21 quilômetros, perdeu 38 quilos, virou um atleta. Que legal. Mas todo dia vai treinar. Então assim, como eu te falei, a educação física nos une de tudo quanto é forma. E o esporte também, a arte marcial também, devido ao respeito, à seriedade, enfim. Beleza. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma está muito claro para quem está assistindo que a luta ela permeia toda a história de vocês, né? Você tentou fugir, mas deu errado a tua fuga. Eu também. Queria que vocês falassem agora para a sociedade, né? Como é que vocês interpretam a importância da prática da luta, especificamente na primeira infância? Seja de benefícios, como é que vocês, praticantes e defensores e vida, né? A luta permeia a vida de vocês. Eu acho que você falou um pouquinho aí, quando você falou de paz, que eu acho muito importante que você falou, mas vamos aprofundar um pouco no como é que vocês percebem a importância da luta, vamos falar assim, da construção desse indivíduo. Eu já tenho um filho de 3 aninhos, o Yuri, que é totalmente diferente do Ian, muito mais... O Yuri parece muito comigo quando era criança. Bem feito. Sabe? Em casa, não quer parar. E aí, agora como eu voltei pro judô, hoje eu trabalho dando aula na equipe do Botafogo, né? Junto com o sensei Marcelo Moscão, que é um irmão que o judô me deu. Um grande abraço aí, Moscão. E aí o Yuri vem pra cá pro judô, com 3 aninhos, pra poder... começar já a aprender a disciplina do esporte. E ele é assim, às vezes é difícil, mas ele é uma outra criança dentro do dojo. É diferente. É diferente, sabe? Conduta. O mesmo lance do Ian não me considerar pai dentro do dojo, o Yuri também, às vezes ele fala pai. Eu falei, pai não. Sim. Sensei. E ele me respeita como professor dentro do... Então, assim, a disciplina, o respeito, a coordenação motora... Assim, é o que a Samara falou. Os pais, enquanto mais na luta, que nós temos na luta, o que tem de aliado principal? O pai traz a criança para poder, me ajuda a educar aí, porque tá difícil. É errado, né, Índio? É errado. A educação vem de casa, vem do tatame, vem da escola. Infelizmente, os pais, né, tem que... Aí, mesmo assim, as crianças começam a ver que aquela disciplina ali acontece. Ele, será que eu vou fazer isso também? Eu vou estar errado, né? Mas assim, porque se não se adequar, posso estar falando mal de todo mundo, mas se não se adequar à educação, à cultura do judô, do dojo, você não vai ficar. Você mesmo vai se auto-excluir. Exatamente, a própria criança vai se auto-excluir. E o que a Samara falou é perfeito. Assim, a gente indica, o pai, como é a luta? Aquele se sentir bem. Não adianta se forçar. Não adianta forçar. Eu falo pros pais, poxa, eu acho que ele não gostou, cara, leva no karatê, leva no taekwondo. Até porque não tem que ser o gosto do pai nem da mãe, né? Tem que ser o que a criança se... Eu tenho certeza que você pega isso. Ainda existe muito pais que querem fazer com que o filho faça o que ele não fez no passado. E aí cria uma frustração do que você não conquistou. Cria um adolescente, assim, que não faz nada porque realmente o pai forçou a vida toda ele fazer algo que ele não queria. E quando ele conseguiu sair dessa prisão, ele não faz mais nenhuma atividade física. E talvez isso não é nem só na luta, né? Isso de uma forma geral, talvez você poliu o seu filho de ser um grande atleta. Não vou pensar em atleta, mas de praticar um esporte que ele iria fazer algo diferente para a vida dele. E o pai querendo ajudar com tanto protecionismo, acabou que prejudicou. Vou quebrar um protocolo aqui de novo. Acho que eu nunca fiz isso na gravação. Falar de um meme que rola na internet que ilustra perfeitamente o que você falou, não sei se vocês já viram, que é uma menina que está no futebol, que ela vai chutar uma bola e capa a bola e sai horrível o chute. Ela dá uma volta e dão várias piruetas perfeitas de movimento. Aí o meme diz, às vezes você só está no local errado. Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso. A própria memória motora, a própria performance da criança, ela vai te direcionando para teus filhos. Eu tenho certeza que se eles não tivessem gostado ou não se identificassem, eles ficariam... O pequenininho ainda eu acho que ele gosta muito de futebol, né? Acho que essa era aí da galera do futebol também...
Eu sou Vasco, né? Mas ele é Flamengo, né? Gabigol, princesa, né? caramba, pequenininho. Não, mas que tem um estímulo de criança, né? Mas ele, acho que se ele não fosse pro judô, ele ia pro futebol. O importante, cara, na verdade, assim, é o que ela falou. A luta é super importante pra criança, pra iniciação. Mas o mais importante hoje em dia, principalmente que é a era do celular, é tirar de dentro de casa e colocar a criança dentro da educação física, dentro do esporte, apresentar para ela, para as crianças, qualquer atividade. Ela vai falar assim, essa eu gostei. E o pai tem que incentivar naquela que ela gostou, não o que ele quer. Perfeito. Né? Perfeito, é isso. É isso. Eu vivo isso, né? Meu filho, o Kael, ele acompanhou o karatê até a faixa vermelha, mas é aquilo, vamos meu filho, mamãe, eu tenho que ir hoje. Tu já vê que... Aí eu já vi, não é porque ele quer. Contrapartida, o Aquiles é campeão brasileiro, é o fenômeno aí do karatê. Mas assim, o Kael, ele não gosta. Eu não vou forçar. Falei, meu filho, você não tem que fazer karatê. Não é porque a mamãe... mas mamãe, todo mundo, meus amiguinhos fazem com você. Então, meu filho, você não quer. O que você quer? Eu quero fazer violão e futebol. Então vamos fazer violão e futebol. É maneiro, né? Não vou dizer que eu fiquei frustrada. Fiquei, mas eu sou adulta. Não vou dizer que Mas às Mas vezes eu sou adulta. Hoje, mas daqui a pouco, mais pra frente, ele... talvez eu vou... Não, eu sou adulta. E outra coisa, eu já me realizo com Aquiles e eu não posso quebrar como é que fala? O caminho do meu filho. Às vezes o caminho dele é outro, eu não posso quebrar isso. E eu acho que a tua história, e eu posso estar errado o que eu vou falar, mas eu acho que você tem uma facilidade porque você teve uma carreira muito vitoriosa. Não digo de vitoriosa de medalhas, mas de vivências, de cultura. Então você não leva uma frustração para os seus filhos. Então, eles vão ser o que eles quiserem. Isso é legal, né? Nesse momento, vem a profissão de educação física. A importância de você estar preparado para entender não só psicologicamente, como também fisiologicamente, que ele não dá para o karatê. Que ele possa utilizar o conhecimento técnico dentro de casa também, né? Quando eu fui convidada para ser técnica do Flamengo, o responsável, que é o Guilherme Kroll, que é uma pessoa maravilhosa, uma referência para mim, ele falou assim, Samara, monta a metodologia da sua escola, que vai servir para o DNA Flamengo. Então hoje o DNA do Flamengo, no Karatê, foi eu que criei. Que legal. Eu que criei, com o apoio total do Tarnito. Eu que criei o DNA Flamengo, que é a escola de Karatê Samara Jardim. Ali eu não me preocupo com graduação, ali eu não me preocupo com... É a construção, né? É uma construção da criança, de 2 aninhos até terceira idade. Então eu tenho aluno de 2 aninhos até terceira idade. Mas como que eu consegui esse feeling de manter um dojo lotado com criança de 2, 3 anos, autista, TDAH, enfim, tudo ali misturado. A expertise da educação física e da vivência no esporte. Se você não tem, quando eu dou uma entrevista, eu sempre puxo isso. Não adianta você ser faixa preta e achar que a faixa preta é o fim de tudo, pelo contrário. É o início, a responsabilidade é muito grande. Você pegar uma criança que tem depressão, você pegar uma criança que é obesa, que sofre bullying, você pegar uma criança que os pais 24 horas trabalham e a criança fica sozinha com o funcionário. Quer dizer, o pai tem um patamar de vida altíssimo, rala para isso, para dar tudo pro filho, mas o que o filho mais precisa, ele não tem, que é o amor. E aí essa criança chega para mim no dojo, professora, eu tô triste, porque meu pai não falou comigo, toda vez meu pai tá no celular. Aí o que eu faço? Reunião uma vez por mês e faço os pais todos chorarem. Porque, cara, a maior... E que por vezes não tem ninguém para fazer eles enxergarem mesmo. É isso, sabe? É eu me policiei. Meu filho virava para mim e falou assim, mamãe, você não vai sair do WhatsApp, não? Eu falei, meu filho, mamãe tá trabalhando. Mas ele precisa do teu tempo, né? Mamãe, aí um dia ele falou assim, mamãe, você só tem tempo para esse WhatsApp. E aí caiu a ficha. Eu falei, epa, o que eu não erro na rua, eu tô errando dentro de casa. É verdade, Eu preciso me policiar. Então não adianta você ser exemplo fora de casa, se dentro de casa você não é exemplo para sua própria família, que a família é a base de tudo. Entendeu? Nessa hora minha mulher tá falando assim, ela vai assistir e vai falar assim, tá vendo aí, índio? Mas Sabe o que eu tô vendo? Como é que é o nome da sua esposa? Viviane. A Viviane tá assistindo agora o nosso episódio e ele vai estar do lado do celular. Vai falar assim, olha aí. É isso mesmo. Se escute. Sério, é isso aí. Deixa eu te pedir uma gentileza. Claro. Você pode contar um negocinho pra gente? É porque o Índio comentou sobre... Você ficou quantos anos? 16 anos, né? O quê? Fora do judô? Sim. É fácil, por exemplo, um atleta de 11 anos fora do judô voltar? É bem difícil. Conta essa história pra gente. Então, essa foi um momento da minha vida muito satisfatório, onde eu tenho o Diego Moraes, meu aluno, né, desde de novinho. E do nada, eu em Itaperuna, resolvendo alguma coisa aí de educação física, e aí o telefone toca. Falei, lá, Taine, Diego, só vejo Diego na Globo, agora me ligando. O que deve ser? Ele veio até um susto. E aí ele, oi, tudo bom, professora, como é que você tá? E tá falando, tem uma proposta pra você, quero voltar pro karatê. Eu falei, você tá ficando maluco.
Não. E aí aquilo ali foi uma balde de água fria para ele. Ele falou assim, não, Samara, calma. Eu falei, não, Dinho, como que você vai voltar pro cara? Não, que eu não quero, eu amo karatê, eu tô parada por questões pessoais que eu fiquei decepcionada com a morte do meu pai, enfim. Mas desde o falecimento do seu pai, você tinha... Parei totalmente. Caramba! Larguei, tava seleção, voltei, fui pro enterro. Não precisa ser preciso. Quanto tempo depois que teve essa ligação? Eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 anos parado. 7 anos fora por totalmente, conta... Totalmente vinculado à perda do seu pai. Sim, tá. Totalmente vinculado à perda do meu pai. E aí eu falei, Diego, você está num lugar onde milhões de pessoas querem estar, você é jornalista da Globo, rede nacional, você entra ao vivo tudo quanto é programa. Calma, Samara, você não vai mexer com a minha profissão, é junto com a profissão. E aí eu fui para a Globo, sentamos, e aí era uma série, né, repórter karateca, em rumo a Tóquio. A gente estava buscando uma vaga para Tóquio, para as Olimpíadas, né, para que nós pudéssemos representar o país com karatê. E aí rodamos 25 países. Ele hoje é líder do ranking nacional, campeão brasileiro, titular oficial da seleção brasileira. Não foi fácil, porque você pega um atleta extremamente sedentário, o Diego estava extremamente sedentário, se você pegar a reportagem dele, estava até um pouquinho cheinho, obeso, e aí viemos perdendo. É claro que foi feita uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, né, profissional de educação física, tudo ali juntinho, nutricionista, para que ele conseguisse o ápice da parte física. Mas porque era outro rendimento mesmo, né? Não era só você voltar a praticar. O pessoal em casa poderia... só porque ele é da Globo, o pessoal vai dar uma brechinha para o cara poder participar. Não sabe o que foi, né? Então, assim, aceitei o desafio, fiquei muito lisonjeada, e aí vem a parte profissional, o quão é importante, o quão um profissional de educação física, e principalmente um professor faixa preta, linkado com a seriedade do trabalho e da atividade física, marca a vida das pessoas, porque ele hoje, numa rede nacional que ele tem contato com os melhores profissionais. Qualquer um, ele conseguiria. Ele poderia até porque qualquer professor teria visibilidade. Ia lá buscar uma mulher que foi professora dele no interior, para trazer para perto, para estar representando uma rede nacional, para estar viajando com ele como técnico, e todo o percurso que eu fiz como atleta. Então foi assim, uma explosão de sentimento, ao mesmo tempo me deu mais segurança enquanto mulher, de estar ali no meio, chegar no campeonato mundial onde eu chegava como atleta, ver praticamente eu a única mulher ali no meio, e em treinamento, e, sabe, discutindo com os técnicos, tirando opinião. E foi uma corrida contra o tempo, né? Foi uma corrida contra o tempo, sabe? Mas foi muito bom, muito válido. Acho que para ele também mostrou o quanto a pessoa quer, consegue, porque foram 11 anos parado para ele, 11 anos, não são 11 dias. E você sabe disso, né? Você puxar lá na Confederação Brasileira de Karatê, ele está aí liderando o ranking, atleta de seleção brasileiro. Ele por si só resolveu parar, ainda vai competir esse ano, competiu o Pan-Americano, Sul-Americano e Brasileiro, mas esse ano ele fica mais estadual. Você vai pedir para ele assistir? Claro, com certeza. Diego, aquela decisão do juiz não foi correta. Eu assisti e eu fiquei, mas estava entalado aqui, precisava falar. Índio, eu queria puxar um pouco dessa fala da Samara, e eu queria que vocês falassem o seguinte, do tamanho, e aí isso é principalmente para quem está assistindo, introduzir isso, o tamanho da importância da postura profissional onde quer que esteja. Porque você disse que 11 anos depois foi levar teu filho na academia e o cara lembrou de você, te chamou para treinar, talvez... E aí, sendo atleta ou profissional de educação física, a importância da nossa posição onde nós estivermos, né? Da postura profissional, o quanto isso reverbera lá na frente, e isso vai se costurando, e vai... Como é que você vê isso? Então, eu aprendi que todos os dias de manhã, quando eu acordar, eu tenho que agradecer a Deus e tentar fazer o meu melhor. Todos os dias. E aí, depois que eu me formei lá na academia, continuei, virei professor da Body Factory, aí eu comecei a trabalhar como professor. Chegou o momento que o dono da academia me chamou para virar coordenador. Fiquei uma parte da coordenação, porque eu sempre procurei ajudar também os profissionais, sei da batalha da gente no dia a dia. Aí depois fui para Physical. Antes da Physical, eu entrei na academia Corpo Perfeito, na CP, né? Onde eu trabalho até hoje, são mais de 20 anos de casa. Muito legal isso. E aí é difícil, né? Você conseguir ter tanto tempo, né? Trabalhando com pessoas. Chegar é fácil, o negócio é se manter. E aí eu comecei a trabalhar na ACP, na Academia Corpo Perfeito, e trabalhando, o dono da ACP, que pra mim é um pai que a educação física me deu, sabe? É um pai.
E ele viu que eu gostava muito do trabalho, que eu tinha um potencial, vamos coordenar a CP. Hoje eu tomo conta das 4 unidades da CP. O nome dele, cara, tem que saber. É Nem, eu chamo ele de... Tá, já dá pra saber. É porque o pessoal fala que é dupla sertaneja, né? Meu nome é Arcélio, o dele é Dorival. Aí fica dupla sertaneja, Arcélio e Dorival. Nem é bem legal. Um grande abraço para esse grande amigo, esse pai aí que a Educação Física me deu, e ele confia muito no meu trabalho. Hoje eu tomo conta das 4 unidades da CP. Me dá muita liberdade de estar presente no judô, além de tomar conta da academia. Ele tem esse estímulo, né? Que você continue a tua trajetória e entendeu perfeitamente que eu, às vezes, por causa das competições, eu sou obrigado a viajar, né? Pelo judô. E então, assim, foi muito bom. E continua sendo bom porque é uma coisa que eu falei pra você. Eu acordo todo dia de manhã e falo assim: hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou dar o meu melhor. É isso. É isso, Samara. É isso. Pra mim é até um pouco mais ríspido por ser mulher, né? Aí você fala, mas por que você fala isso? Porque em ser mulher, a sociedade já acha que a gente tem que sair na frente. Eu já penso o contrário. Por ser mulher, eu vou passar à sua frente, né? Então, eu sempre tive isso como meta. Não só na luta, quanto na educação física. Não é passar por cima de ninguém, mas eu acho que tudo que você faz, você colhe o que você planta. Isso é um ditado muito assim, que eu sempre levo na minha vida. Não dá pra fugir disso, né? É muito importante, se você quer ser realmente um bom profissional de educação física, você se portar como tal. Ah, minha profissão não é valorizada. Não é a profissão que não é valorizada, são os profissionais que não valorizam para a profissão que eles fizeram. Perfeito. Como que um profissional vai dar aula de musculação, de boné, de óculos escuros, celular na mão, eu sou personal, sentado no equipamento. Então, assim, comigo não dá certo. Sabe, não dá certo. A pessoa tem que... Eu fico imaginando ambos pegando um profissional assim, como coordenador. Tem que ter uma certa postura. Eu até usava quando comecei a ficar careca, tinha aquele... Mas aí você tinha uma desculpa. E é uma coisa que eu me questiono muito hoje, sabe? Hoje eu tô com 45 anos, né? Me formei bem nova e eu vejo que se eu volto com uma aula de spinning, eu vou botar hoje em Macaé uma aula de spinning, não tem mais vaga. Menino. E cadê os profissionais que estão agora saindo do mercado, que estão no top? Mas porque eles não buscam essa postura. Eles confundem, porque a profissão é uma coisa muito de contato. Então confundem amizade com profissionalismo. A qualidade desse contato, né? Você está indo na academia para treinar, você está indo para uma aula coletiva para sua saúde, sim, não para ficar de fofoca, não para saber da sua vida, não para saber o que vai fazer no final de semana, o que você bebeu, deixou de beber. Então o profissional ainda confunde muito. E é o profissional que direciona como isso vai ser feito, então, né? O que faz me colocar assim, que eu acho que eu fiz um trabalho diferenciado quando eu exerci minha profissão e exerço até hoje, é isso. O prefeito do meu município era carteiro, se tornou prefeito, foi procurar uma professora que lá podia pegar. Isso reflete como é que é a tua atuação profissional, qualquer né? profissional, né? E eu questionei isso, você podia... Samara, você nunca me largou na mão, você nunca deixou nada, sempre tive êxito com você. Mas o que leva a pensar que atualmente vai ter o mesmo êxito? Profissionalismo. A confiança, né? A confiança. E as relações que são estruturadas. Né? Os dois, a conversa que a gente está tendo aqui mostra que por toda a vida de vocês deixaram relações sólidas. Né? E não é fácil. Basado no profissionalismo. Eu tenho certeza que índio também, do judô, né? Eu não gosto de citar qualquer outra arte marcial, estou citando porque ele é graduado e está aqui na minha frente, mas eu sempre gostei muito por essa formação também. O judô é muita postura, é muita disciplina. Hoje nós temos um concorrente tremendo, que é o celular, é a internet, é jogo online, que na nossa época não tinha. Meu jogo online era treinar, era estudar, era... Hoje em dia não. Hoje em dia a criança quer ficar 100% no jogo online, o adolescente, o adulto, e os pais acabam que por ter essa babá gratuita, injetando mais ainda. Quer comprar jogo, compra, quer jogar, joga, e aí você vai se distanciando da criança. Deixa. E aí daqui a pouco essa criança está com problema social, porque ela não consegue conversar, ela não consegue se inserir na sociedade, ela não consegue se inserir na escola, e aí vem a depressão e vem o problema familiar. E mais uma vez a educação física nesse quesito. Né, de reinserção social é uma ferramenta fundamental. Vou fazer um pedido para vocês que eu acho que vai ser difícil porque já tiveram tantos que eu não sei se vocês vão conseguir trazer um. Mas vocês conseguem trazer pra gente algum fato que tenha sido muito marcante na trajetória de vocês? Fora tudo que a gente já conversou, então não sei se dá pra capinar. Não, primeiro ela contando a história de vida dela, assim, eu ia perguntar, tu tem 100 anos? Porque... É, tipo isso, né? Eu tenho 45 anos. Tu tem 100 anos. Só um pouquinho que eu tô estudando aqui, eu falei, caramba. Vocês conseguem trazer algum fato legal que você fala assim, cara, esse foi... Então, pra mim foi ano passado. Ano passado, assim, eu já pelo judô, eu trabalhando no Jogos Escolares Brasileiros, né, no GEDES, e aí eu trabalhando, chegou
E meu filho tem a seletiva, né? Acontece a seletiva estadual. Meu filho se classificou para a seletiva estadual. E ele ia lutar o Campeonato Brasileiro Escolar. Que foi ano passado lá na Arena Olímpica, né? E aí chega um momento que acontece as finais do judô. E meu filho se classifica para a final. E aí eles falam assim, Índio, vem cá. Você que vai anunciar todas as lutas agora das finais no microfone. Você anuncia de qual estado é o atleta, o nome do atleta. E quando acabar a luta, você tem que anunciar o atleta que ganhou, qual é a cor do judogi, né? E quem foi o atleta que ficou em segundo lugar. E aí meu filho é campeão brasileiro escolar. Caraca! Aí eu assim, com o microfone, como que eu vou anunciar meu filho campeão brasileiro escolar? Né? Eu falei assim, cara, acho que eu não vou conseguir. Mas aí eu sentei e falei assim, calma. Aí ele foi campeão, aí eu anunciei campeão de judogi azul representando o Rio de Janeiro, Ian Cruz. Caraca! E eu fiquei mais de 15 minutos sem poder abraçar meu filho. Porque aí você tinha os outros anúncios, né? As outras lutas ainda você devia estar explodindo por dentro, né? Meu irmão, esse dia... Cara, que momento. Tipo assim, naquele dia eu falei assim, eu não imaginava passar isso na minha vida. Eu tenho certeza disso. E pra mim foi assim, um momento marcante pra mim. Essa foi pesada. Foi muito bom, foi muito bom. E você? Calma, respira. Assim, o mais recente foi agora em Goiânia, né? Mais ou menos parecido com o que você viveu. O Aquiles foi para praticamente disputar o campeonato brasileiro em Goiânia. E ele mal começou o kata e eu comecei a chorar. No karatê o kata é luta imaginária e o comitê é luta. E assim, o kata dele estava tão perfeito, que eu falei, gente, não acredito, como isso? Como é que Deus ajuda quem trabalha, né? Porque assim, eu estou muito sem tempo, muita correria, e aí treinando muito pouco, e ele chegou lá e foi a maior nota da categoria, classificamos para a final. Mas antes dele começar, a Taini lá de cima olhando, todo mundo olhando, eu chorava, não sabia por que eu estava chorando. E, tipo assim, agradecendo a todo momento, né? Agradecendo por ele estar saindo bem, agradecendo as dificuldades que a gente está passando por falta de não ter tempo de treinar, e o pouco que treina se transforma em muito, porque a vontade é muito grande, a responsabilidade de ambos também é muito grande. Então foi um momento, assim, que até agora eu não sei o porquê que aconteceu, mas contagiou a toda a equipe do Rio, toda gritando, berrando. Tirou 32 de nota, uma nota muito alta. Caramba. E classificamos para a final. E o outro momento da profissão foi a medalha Manuel Tubino, né, quando começou a ler meu currículo e falar de tudo que nós fizemos aí pela profissão, porque eu falo nós, porque nunca ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Então, essa medalha, eu também, quando eu recebi, eu falei, gente, será que eu sou merecedora disso? Depois de um tempo, caiu a ficha, né? Demora um pouco. E aí eu queria parabenizar vocês dois, porque, pessoal, isso nunca é combinado, tá? Mas, de verdade, eu queria parabenizar vocês dois, porque quando eu peço para vocês falarem algo marcante da vida de vocês, vocês falam vitórias dos filhos de vocês. Então isso mostra que vocês estão no caminho certo. Bom, vamos agora mudar um pouco para tentar, porque a gente está quase indo para o final, mas ainda tem coisa, não saiam daí. Bom, queria que vocês pudessem falar, agora a gente já entendeu um pouco da trajetória de vocês profissional, a luta permeou, né? E aí surge um novo desafio na vida de vocês, que é estar mais próximo do conselho, da construção, das comissões, né? As comissões, elas atravessaram vocês, né? Ou vocês atravessaram as comissões, isso aconteceu. Mas eu queria que vocês falassem um pouco da importância de estar tão próximo ao conselho, né? De construir, de lutar, de sedimentar a profissão. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte. Pode. Dá ou tem que ter uma água? Não. Quer falar? Vambora. Comigo foi assim, ó. Com você foi desde os 15 anos. Eu acho que desde que eu estava no ventre da minha mãe, a educação física está comigo. Mas assim, as comissões eu acho que foi um presente de Deus enviado para minha vida, para me aproximar mais ainda da minha profissão, né? Na minha região, que é Norte-Noroeste, é uma região onde as pessoas criticavam muito no sentido de CREF, que negócio é esse de educação física, não tem isso, não tem que, mas eu sempre falava, pessoal, não é o conselho, é quem está à frente do conselho. Quem está à frente do conselho somos nós. Se vocês estão insatisfeitos é porque vocês não se fazem representar. Qual é a sua postura no seu trabalho? Como você é como personal? O que você ajudou a sua profissão até hoje? Então, assim, daqui para frente eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos junto. Vamos. Então aquela pessoa que tinha raiva hoje está aqui, hoje está brilhando, hoje está gostando, hoje está somando. Então as comissões, eu acho que foi um divisor de águas para o CREF1 no sentido de aproximar o profissional do conselho.
porque eu vejo aí Mestre Hernani, a postura dele, né, o presidente Rogério Mello, mas principalmente Mestre Hernani, que também, para mim, se existe um mestre na arte marcial, existe um mestre na minha vida, é Mestre Hernani. A pessoa que eu sempre tive o sonho de conhecer e hoje me vejo assim, desde 2018, 2019, próximo a ele, é meu conselheiro em tudo, não dou nenhum passo sem ele, e ele é uma pessoa muito diversificada no sentido de dar a chance de você mostrar o que você quer fazer pela profissão. E isso é muito importante. Eu acho que o CREF 1 não é à toa que é né, o melhor do Brasil, e a gente vem mostrando isso nas atitudes, nas conquistas. Não é uma conquista de um, é uma conquista de um grupo, né? E eu aí comecei na comissão de Macaé, hoje estou na presidente das comissões Norte e Noroeste, e não largo por nada. Eu acho que eu não consigo viver sem as minhas comissões, não consigo viver sem o CREF 1 e sem a educação física. Né? Tenho muito a somar ainda, tenho certeza disso. A gente erra, acerta, mas eu acho que a gente está tendo mais acerto do que eu, porque as comissões cada vez mais vêm se glorificando, várias pessoas se unindo em prol da educação física, e a nossa profissão é muito linda. A nossa profissão, mais uma vez eu falo, nós podemos trabalhar em todas as áreas com autonomia, mas não adianta você, por que a profissão está lá e a nossa não está? Não está porque você não está se qualificando. Então, é o profissional que constrói, né? É um recado que eu deixo para a classe, que às vezes a gente culpa muito nossos problemas para terceiros. A gente tem que parar de questionar e tentar fazer algo diferente. Se a educação física não está boa no seu bairro, não está boa no seu município, vem para cá e vamos fazer junto. Reclamar já tem muito. É isso. Falei para você que não acabou na formação? Será que eu consigo falar alguma coisa depois? Não, porque as palavras da Samara perfeitas. É isso. No meu caso, eu sempre escutei também, o CREF é só pagar na anuidade, né? E aí, na época, acho que eu não lembro se era o André Fernandes, né, presidente, veio as gestoras, né? E as gestoras começaram a participar das academias, e na época eu conheci a Bia, que era a gestora da Zona Norte. E aí eu falei assim, ela, tudo bem, se apresentando, né, super solícita, como que eu posso... Não, que você estava como coordenador. Como coordenador da ACP, né? E da Física, do Via Brasil. Mas muito mais pela ACP. Aí eu conheci a Bia. Falei, cara, que legal o conselho estar trazendo agora, né, as gestoras para poder saber qual a sua dificuldade hoje, o que você precisa. Vem para próximo do conselho, em vez de somente falar mal do conselho, só reclamar. E como eu sempre fui apaixonado pela educação física, eu falei assim, cara, eu quero participar. E aí logo depois a Bia foi para outra região, né? E aí veio a Patrícia. Cara, a Paty hoje é a gestora da Zona Norte, que é assim, uma grande pessoa, uma grande amiga. E eu comecei a participar de todos os eventos. Não era comissão ainda, não existia comissão. E a Paty, poxa, a gente pode me ajudar no Parque de Madureira, vai ter um aulão do 1º de setembro. Vambora. Pode me ajudar? Vambora. Educação física, eu quero estar presente. Eu não quero estar ali falando mal do meu conselho. Eu quero estar presente para viver o conselho e entender se é realmente o que o pessoal falava. E mais antes de bater, você foi ver o que era, né? E mais uma vez, eu me apaixonei. E aí veio a comissão, que foi assim, perfeito. Comissão Zona Norte. Comissão Zona Norte, aí foi convidado pela Patrícia, a galera escolheu você para poder ser o presidente da Comissão Zona Norte. Isso é muito legal quando vem das pessoas. Porque a Patrícia teve a reunião, o pessoal, eu acho que o índio é legal. E aí o que ela falou em relação ao professor Hernani, aí como que eu vou chegar do lado dele? E aí ele começa a bater papo contigo, caramba, parece que falando comigo. Parece que ele é teu melhor amigo, assim, de conhece há mais de 20 anos. Não 20 anos, quer dizer, né? Ele já é. Vamos falar a idade dele, não. E ele te trata bem, então, não só ele, mas como todo mundo do conselho. Aí você começa a entender como é bom aquilo ali como é bom o conselho para educação física, cara. Como é bom. A pessoa, em vez de falar mal, vem viver, vem participa das comissões. Construir, né? É isso aí. Ajuda a construir. Porque cada dia nós vamos ter uma educação física muito melhor. Muito melhor. E eu não aceito. Veio falar mal. Eu acho ótimo que você falou, eu não aceito. Não aceito. Óbvio que eu não vou brigar, mas a primeira coisa que eu pergunto, deixa eu falar, abriu o coração? Agora, daqui para trás eu não conhecia porque eu não fazia parte. Daqui para frente eu conheço porque eu faço parte. Porque eu estava no seu lugar. Eu resolvi vir para cá. Então você almeja muito onde eu estou. Você também pode estar. Agora me diz, com essa queixa toda que você fez, o que você fez pela profissão de positivo? Mas não. Você fez todas as queixas. Mas o que você fez para melhorar essas queixas? Me dá uma.
um telefonema, um e-mail, quem você buscou. Então você pode reclamar. Eu acho que a tua primeira então, frase, ela muitas aspas, ela resume tudo, né? É construída por profissionais. É isso. Então, assim, não só a educação física, acho que qualquer profissão, o ego, o ser humano é muito de ego, sabe? O ser humano é muito de eu sou melhor. Vaidade, né? É de vaidade. Eu acho que eu consigo tramitar em todos os lugares, assim, e sou bem, assim, aceita. É claro que às vezes incomoda, porque ninguém gosta de ver ninguém brilhando, mas porque eu entro descalço para sair com chinelo. Eu entrei aqui no seu podcast com o meu copo de água vazio de conhecimento, porque eu quero encher ele com o conhecimento que eu vou aprender aqui. A gente sempre troca, né? Então a vida é isso, e as pessoas faltam muito isso, sabe? Então na minha região eu consegui contagiar junto com toda a equipe do CREF1 que a educação física é importante, o CREF está ali para apoiar a gente em tudo quanto é lugar. Se vocês quiserem ver isso, vai no Instagram Norte Noroeste, Macaé, Itaperuna, Rio das Ostras, vocês vão ver quantas ações o CREF1 fez por nós profissionais. É verdade. Porque os profissionais correram atrás. E que, na verdade, quando a gente fala da comissão, não foi o CREF que fez, foi a própria profissional, né? Porque é uma construção coletiva, né? Exatamente, é um pedido do próprio profissional. É a Peribé. O CREF está lá direto. Os profissionais da Peribé são o CREF. Se faz presente, né? É isso aí. Bom, muito bom a história de vocês. Eu queria fazer um convite para vocês. Beleza. Respiramos, né? Acalmamos. E aí eu quero que vocês escutem bem o que eu vou falar, que é um convite a vocês para participar de um momento com a gente. Tá? Se fosse possível, né? Se fosse possível, eu queria que vocês olhassem para cá e queria que vocês realmente mentalizassem. Olha para cá, cara. Que vocês conseguissem mentalizar o Arcélio menino e a Samara menina. Depois de tudo que a gente conversou hoje, de tudo que vocês fizeram, de tudo que vocês construíram, se a ciência permitisse vocês ficarem cara a cara com vocês crianças, depois de tudo que vocês fizeram, o que vocês poderiam falar para essas crianças? Eu ia falar que agradeço por você ser a criança que você foi, que foi através das peripécias, das bagunças que você fez, que eu sou o que eu sou hoje. Se não fosse isso, eu não seria o que eu sou hoje. Não mudaria um ponto, nenhuma vírgula. E aí? Eu falaria para a Arcélio a mesma coisa. Porque, assim, o Arcélio extrovertido, o Arcélio amigo, o Arcélio brincalhão, me fez hoje ser dessa forma e me ajudar em tudo, no dia a dia, em conquistar amizades, né? Conquistar o carinho dos alunos. Ser fiel, né? Que a luta dá muito isso pra gente, ser fiel. Entendeu? Então, assim, não só agradecer o Arcélio, mas os meus pais, né? Agradecer ao Arsênio e a Ilza. Você honra eles até hoje, a cada minuto da sua vida. Hoje, sem ele, não seria. A gente costuma falar o espelho, que é esse momento que a gente faz, que é quando a gente olha pra gente pequeno, e é tanta coisa que a gente passa, que a gente relembra os sonhos, né, o que se desejava, e quando a gente tem aquela certeza de que a gente conseguiu alcançar pelo menos parte do que se desejava, é porque valeu a pena. Né? Verdade. Então, vocês dois são mais uma prova de que a educação física está na paixão da veia de vocês. Dá para ver no olhar, dá para ver em cada fala. Então, eu, né, na minha humilde posição aqui, eu queria parabenizar e agradecer a vocês. Não só pelo que vocês fazem para a educação física, mas principalmente pelo que vocês fazem para a sociedade. Né? Trazer a cultura da luta, trazer a cultura da luta de vida, não só a luta modalidade esportiva, e transformar isso para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que têm o privilégio de terem vocês como profissionais. Então, eu queria deixar a palavra com vocês para passar um agradecimento e uma palavra a quem está assistindo, para a gente começar a ir para o final. Eu? Só tenho a agradecer o convite, mais uma vez o CREF1 fazendo a diferença, né? Mais uma ação aí maravilhosa. Esse momento realmente me fez retornar e vivenciar coisas assim que muito tempo, devido à correria da vida, eu não parava para pensar. E deixar um recado para cá: se não vá contra o seu conselho, se una a ele e faça a diferença. Né? Crítica, o mundo já está cheio, ódio, o mundo já está cheio. O CREF1 não é ódio, o CREF1 é união, o CREF1 é conquista. É só você olhar para a sua região. Se você for da minha, então para e senta, porque tem muita conquista, porque infelizmente a vida é assim. Né? Quem quer chega, quem não quer fica estacionado. Então faz a diferença, sai do lugar, vem para cá, vamos juntas lutar pela nossa profissão, porque se hoje eu não estiver aqui, eu tenho certeza que eu deixei um legado. E você pode deixar também. Não olha para a grama do colega e esquece da sua, porque o do colega fica verde e a sua morre.
Então é uma frase que eu sempre levo comigo, e quando eu vejo que o colega está perdido, eu tento dar a mão para tentar ajudar. Porque se ele não quiser vir lá na frente, ele não pode dizer que não teve ajuda de ninguém. Não teve oportunidade, né? Então, só tenho a agradecer a você pela confiança, pelo carinho. A Índio, que é uma referência aí, parceiro, muito amigo. E a todo o conselho, né? Eu acho que falando do mestre Hernani, eu agradeço a todos aqui presentes, que é a pessoa que eu mais admiro e tenho a honra de estar junto. Muito legal. Deixou sarrafo lá em cima, hein? Caramba. Você vê, né? Várias vezes viagem nossas, né? A luta no Senado foi uma coisa marcante na minha vida. Chorei muito, ele estava lá. Quando cheguei no aeroporto perdida, eu olho pro lado, não, Samara, cancela o Uber, eu vou te levar. Isso a luta dá, se preocupar com o próximo. Já estava quase dentro do carro dele. Ele voltou, não vou deixar você ir sozinho, eu vou te levar. Então isso é muito importante, né, Índio? Nossa, eu acho que eu vou sair da hora do Arcélio, vou virar o... olha que honra que nós vamos ter aqui. Isso é uma honra. Vou sair do Arcélio, vou virar o índio, né? Que o pessoal fala, pô, índio mesmo, careca. Não, vou botar aqui o meu... Na nossa aldeia a gente chama isso aqui de Lori Lori, né? Deixa eu botar aqui. Lori Lori. Lori Lori. Será que entra ainda? Entra. Um tempinho, né? Tá legal? Oi? Bem, nesse momento eu venho agradecer primeiro a Deus, na nossa língua lá no Iatê, quer dizer, Jaguar. Agradeço a Deus, agradeço aos meus pais por todo o ensinamento, agradeço a minha esposa e meus 2 filhos, né? Do dia a dia, do celular, né? Por causa do trabalho, né? Às vezes, calma, amor, eu tô aqui exponendo o trabalho. É difícil, a educação física você realmente tem que amar para poder estar na educação física, para resolver, porque nós não... acaba sendo psicólogo, né? Acaba sendo tudo. Então, assim, mas vale a pena todo dia. Vale muito a pena. Agradeço a você, que assim, que conduz o podcast dessa forma tão brilhante, sabe? Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que ia estar do lado da Samara. E agora, mais ainda, escutando a história de vida dela, cara, que isso. É uma honra estar assim. Eu não imaginava, né, que na educação física eu chegaria a esse ponto. Talvez eu falei assim, será que realmente eu vou ser somente o assoprador de apito? Acho que você foi um pouco a mais, né? E aí eu consegui ser um pouquinho a mais e assim... Mas agradeço meu pai por ter falado isso, porque me deu um estilo. Foi um combustível, né? A escada, né? Start, a escada. Então, assim, um abraço para todos os meus irmãos da tribo Funiô, né? Que é onde vai estar sempre presente a minha cultura, independente se hoje eu não tenho cabelo, né? Mas eu vou ser sempre o índio da tribo Funiô, onde me chamam de Setsoileia. Setsoileia quer dizer índio branco na minha língua. Caramba. Porque eu vivo muito com a cultura do branco, né? Mas assim, é legal porque eles sempre me respeitam. Quando eu vou pra lá, eles me tratam super bem. E conversam comigo sobre educação física, os índios também, né? Porque eles estão ali direto no dia a dia. A educação física na vida do índio é o dia todo, né? E assim, só Deus mesmo, só Deus. Olha, gratidão. Esse programa foi pesado, hein? Eu acho que esse programa fala por si só. E aí eu encerro por aqui, agradecendo a vocês. E a gente se vê semana que vem. Até lá.